Então, dá uma olhadinha nesses textos. Esses são os textos que nós vamos estudar hoje. Nós vamos mergulhar bastante em Isaías capítulo 6, principalmente do verso 1 a 8. Nós vamos dar uma passadinha por Apocalipse. Depois vamos ver Êxodo 3, 4, passar por Josué, capítulo 3, verso 5, verso 7. Mas o tema principal nosso está baseado ali no capítulo 6 de Isaías. Quantos aqui já passaram por alguma situação onde vocês fizeram uma promessa e não conseguiram cumprir? Principalmente esposo com esposa, né? Faz promessa. Quantos já viram alguém que vão num encontro, numa imersão, no acampamento, numa conferência, aí o pastor faz aquele apelo, a pessoa vem para frente chorando, transborda de tudo quanto é lado, e fala, eis-me aqui, Senhor. E 6 meses depois a pessoa chutou a madeira central da tenda. Conhece alguém assim? Por que nós somos tão movidos por emoção? Dizemos, eis-me aqui, agora eu dou minha vida para o Senhor. E de repente já não estamos mais assim. Eu comecei a fazer uma leve pesquisa sobre o grande e último mover no Brasil, onde pessoas aos montes falaram, eis-me aqui. Quem daqui foi no Descende? Primeira coisa, eu quero fazer essa pergunta, para que fique registrado na internet, que eu não sou contra o movimento, não sou contra o que aconteceu, e nós, pastor Wanderson, eu, pastor Wagner, enviamos um monte de gente daqui, de São Paulo, de Caraguá, de Jacareí, tudo para o Descende. Quem aí foi no Descende? Foi muito bacana. Foi bonito. Eu estava no Chile lançando meu livro Tiempos e Estaciones. Né? Por acaso, a data foi a mesma e eu acabei indo cumprir o meu chamado, mas a galera estava lá, minha família estava lá. E eu estava vendo o número de pessoas que levantaram a mão naquele evento, dizendo, eis-me aqui, Senhor, eu vou para as nações. Eis-me aqui, Senhor, eu vou adotar uma criança. Eis-me aqui, Senhor, eu vou... Quantos deles já se desviaram? Quantos deles não estão mais nem na igreja? Um evento lindo daqueles, horas de adoração, ginásios lotados, pessoas cantando, chorando, proclamando Jesus. E daqui a pouco, parece que acabou. O objetivo da minha mensagem hoje é ajudar você a entender qual a única maneira de nós mantermos nossa promessa diante de Deus e de que o eis-me aqui seja até o fim. De que o eis-me aqui seja para sempre. Quer seja na amizade, quer seja no casamento, no ministério, mas principalmente com Deus. Como que eu posso me manter leal até o fim? As pessoas têm um monte de desculpa esfarrapada para ser desleal. Não, eu fui porque ela fez assim. Tem algumas linhas de judaísmo, e veio um charlatão na nossa cidade aqui alguns anos atrás, já mudou para a minha cidade, Taubaté, ele tenta fugir tudo quanto é lado, muda de nome, de Marcelo para Iosef, fica dando golpe nas igrejas, vendendo arca, tá? Um picareta. Eu já falei para ele no estacionamento dessa igreja, se ele aparecer aqui, eu bato nele em nome de Jesus. Né? Um picareta, ladrão da igreja, e falo isso abertamente. Tá? Tem vídeo na internet de gente batendo nele na porta da igreja. Tá? É um picareta que entrou nessa cidade contaminando a igreja, falando, sabe o quê? Que se a mulher queimasse o arroz, ela podia dar carta de divórcio para o marido. E ganhou uma grana do pessoal lá do Banova, ganhou uma grana de um bando de gente desleal que queria um palhaço para endossar a deslealdade. Meu irmão, se a sua esposa queimar o arroz, faz bolinho de arroz. E dá glória a Deus que tem arroz em casa. Eu prefiro queimar, nem como arroz. Pergunte para a Diná. Eu sou a pessoa mais fácil do planeta de se conviver. Outro dia ela tostou o meu soufflé de espinafre. Mas, gente, o soufflé de espinafre, você olhava, o pessoal que está ali em cima, parecia esse altar aqui. Entendeu? Nome do soufflé de espinafre, Negritude Júnior. E a minha esposa, não faça outra. Eu falei, não, comi, não comi? Tudinho. 2 segredos
já fui chapeiro. Nunca mande de volta algo para a cozinha. Você não sabe com o que vai voltar. Ou seja, não discuta nunca com o cozinheiro, com a cozinheira, não fale mal dele. Coma, faça cara de paisagem. Abra um jejum de emergência. Fala, não, abri jejum, aleluia. Segundo, não discuta com a sua esposa. Coisa mais horrível que você pode fazer é ficar discutindo por causa de algo. Se queimou o arroz é porque tem arroz. Se furou o pneu é porque tem pneu. Se perdeu a chave é porque tem carro. Então, em vez de reclamar e ficar dá glória a Deus. Está com dor nas costas porque está vivo. Defunto não reclama de dor nas costas. Eu me lembro da pastora Márcia. Eu não tenho problema. Vai na ala de queimados para ver quem tem problema. Vai no lugar de tratamento de câncer terminal para ver quem tem problema. Para de ficar reclamando. O seu pequeno problema não se compara em nada. E tem um monte de gente glorificando a Deus mais do que você. E você com um probleminha. Mas, Maurício, o que isso tem a ver com deslealdade? Tudo. Porque a gente dá desculpa para não ir no culto porque choveu. A gente dá desculpa para não ir porque fulano falou torto comigo. A gente dá desculpa para não ofertar, para não dizimar, para não celebrar, para não se alegrar. Por causa de qualquer besteira. Por causa de qualquer vento. Abre sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 6. Lá em Isaías, e hoje não vai ter PowerPoint, é no Power mesmo. Isaías capítulo 6, no verso 1, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros. Diga lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me. Amém. Pai querido, fala conosco, nos dá algo prático, marcante e poderoso, para que o nosso eis-me aqui seja para sempre, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? O nome da mensagem de hoje é bem simples, é ser leal até o fim. Diga: ser leal até o fim. O ponto número 1 da minha mensagem é em meio ao caos. Como eu sou leal em meio ao caos? Isaías estava em meio a um caos. Israel estava num caos moral, numa decadência total, num caos político, porque o rei tinha acabado de morrer. E eu gostaria de pedir uma permissão para você, para ler novamente o texto, na versão Kevin Leal. Quantos me permitem ler na versão? O Kevin lançou Bíblia, vai lançar. E na versão da Bíblia Kevin Leal, diz assim Isaías 6:1. No ano em que Bolsonaro não subiu a rampa, os sacerdotes do Senhor precisam ver o Senhor. E ele continua sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes continuam enchendo o templo. O profeta Kevin passou as últimas 4 semanas no Brasil, e onde ele foi, de São Paulo até Paraná, ele pregou essa mensagem. No ano em que Bolsonaro não subiu a rampa, o povo do Brasil entrou em caos. Os evangélicos ficaram loucos. Foi pior do que Bolsonaro não ser eleito, ser roubado, trapaceado, ou seja, o nome que você queira dar. Mas a minha Bíblia continua dizendo que toda autoridade foi constituída por Deus.
Eu não sei se você gosta ou não, e eu não estou fazendo partido disso, mas quantos já ouviram falar da Marcha para Jesus? Quantos sabem em que governo foi estabelecida a Marcha para Jesus como algo oficial do calendário brasileiro? Governo Lula. Tá? Então para de falar mal do presidente e vai trabalhar. Eu sei que o amém foi bem fraco, que o pessoal petista não veio hoje. Mas, Maurício, por que você está falando isso? Porque quando o caos chega, a gente deixa de ser fiel. A gente deixa de usar a camisa do Brasil. A gente deixa de ser leal. A gente deixa de orar. A gente deixa de crer que vai vir o avivamento, que vão vir os milagres. Onde é que começa a nossa esperança? Nossa esperança começa numa urna eletrônica? Num bando de generais? Onde está a nossa esperança? Será que ela vai se embora com a eleição? Bem disse o nosso pastor. Está na hora da gente começar a profetizar de novo. Vem vento norte, vem vento sul, vento leste, vento oeste. Levanta o vale de ossos secos de novo. Não vai vir por força, por violência, por cavalo, mas vai vir pelo Espírito do Senhor. Ele vai levantar uma igreja, uma noiva, um povo glorioso. Um povo que anda de glória em glória. Nesse feriado que passou, tivemos um fiasco, ou melhor, um vácuo. Nunca vi um presidente passar por um lugar sem trânsito. Tudo vazio. Muitos dizem que o Brasil foi dividido meio a meio. Cadê a metade? Acho que estava comendo picanha. Mas, Maurício, você veio falar de política? Não, eu estou falando de padrões morais. Dia 1º de outubro, nessa cidade, vai ter eleição para o Conselho Tutelar. Quem aí já foi pesquisar no seu bairro e na sua região um cristão para votar no Conselho Tutelar? Não seja omissa, não seja omisso. O futuro dos nossos filhos e netos está ali. Os satanás, os seus demônios, já estão todos preparados e montaram a sua coisa. Vamos apoiar um movimento com um monte de letra, que começa com L. Depois vai com G, B, T, Q, mais. E o diabo a 4. Maurício, você pode ser preso, estou nem aí. Por falar a verdade, pregar a Bíblia. Aqui não, Bastião. Aqui é terra abençoada por Deus. No ano de 1500 a Bíblia entrou aqui. E esse é um país abençoado por Deus, e como brasileiro eu decreto, o Brasil é do Senhor Jesus. Mas para isso acontecer tem que começar comigo. Tem que começar na minha casa. Onde está a minha esperança? Quais os padrões que nós queremos que sejam colocados para os nossos filhos? Se mobilize, ore. Nós temos alguns dias. Mas, Maurício, você está muito politizado. Estou, porque eu vivo nesse país. E eu não quero ver esse país se tornar o caos. Eu não quero ter que pegar embora desse país, como um monte de gente já foi. Não estou falando mal de quem foi. Mas eu quero viver aqui, eu quero frutificar aqui, eu quero trabalhar aqui, eu quero prosperar aqui. Eu quero que meu filho cresça aqui, case aqui. Eu quero ver meus netos nascerem aqui. Eu quero ver a glória de Deus nesse lugar. Mas Isaías não estava vendo glória nenhuma. Eu quero ser, continuando a mensagem da semana passada, como Daniel. E poder orar pelo Lula, pela Janja, pelos seus ministros, e pedir que Deus tenha misericórdia. Assim como eu não mereço a misericórdia que venha sobre o Brasil e seus governantes. Que eles possam ver em cada cristão, não um adversário político, mas um intercessor parecido com Jesus, que não quer que ninguém vá para o inferno, mas que todos vão para o céu. Como que Daniel conseguiu ser leal? Se você não assistiu a mensagem de domingo passado, assista. Como Daniel conseguiu ser leal? Sendo arrancado de seus pais, vendo seus pais morrer, sendo castrado, enviado como escravo, sendo treinado na mais alta feitiçaria, e ele continuou sendo leal a Deus. Da mesma maneira que Isaías conseguiu, no meio do caos, ver tudo aquilo. Pergunta para o seu vizinho, como você está vendo as coisas?
país estava de mal a pior. Se você for ver as sentenças, depois de Isaías 6, que vem contra Israel, vindas de Deus. E Deus dizendo, o pau vai comer. O profeta vai para o templo, ou melhor, ele é levado em espírito para o templo. Por que eu estou começando uma série sobre portais? Por que eu vou finalmente, o ano que vem, lançar meu livro Glória nos Portais? Porque é preciso uma geração entender que nós temos sim a autoridade dada por Deus para abrir os portais eternos, para que a glória desça para a terra. Mas para isso nós precisamos acessar isso. Acessar a glória, acessar esses portais. O profeta vai para esse lugar e numa visão profética, isso nos leva ao ponto número 2 da mensagem. Eu chamaria esse ponto número 2 de onde está a sua fonte. Porque da fonte nós tiramos tudo. Será que eu tiro a minha fonte do TikTok? Será que eu tiro minha fonte do YouTube? Será que eu tiro minha fonte do jornal? Da Jovem Pan? Da Folha de São Paulo? Da onde vem a minha fonte? Da onde eu me alimento? Porque da fonte eu tiro força, eu tiro inspiração, tiro provisão, tiro vitória, derrota, ânimo, desânimo. Seriam as notícias, mas eu prefiro chamar de choque de realidade. Porque se num ponto número 1 nós temos um caos, num ponto número 2 tem um choque de realidade. Porque toda vez que eu levanto minha mão, dobro o meu joelho, fecho os meus olhos e oro, e sou levado a outra dimensão, lá nessa outra dimensão não tem caos. Lá nessa outra dimensão tem um barulhão. Santo, 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 santo. É asa de anjo, é asa de serafim, é asa de querubim. É 24 ancião, é 4 seres viventes, é roda para todo lado. E o trono está ali, e aquele que está sentado no trono permanece fiel, permanece leal, permanece inabalável. E é interessante que o profeta entra nesse choque de realidade. E ali no texto diz que o rei Uzias tinha morrido, só que, no abrir e piscar de olhos, Isaías vê o Senhor assentado nesse alto sublime trono. E de repente, mesmo com a terra cheia de caos, o profeta é levado a uma dimensão onde ele escuta um papo. Ele escuta uma conversa. Lê comigo o capítulo 3, o verso 3 de novo. E clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Puxa, que legal. Só que o que mais me intriga e intrigou o profeta foi a segunda parte da conversa. E a terra que está um caos. A terra que o padrão moral vai de mal a pior. A terra que prometeu-se picanha e não tem nem abóbora. Está cheia da glória de Deus. O que está acontecendo? Que o céu está cheio da glória de Deus, eu concordo. Quantos concordam? Que o céu é um lugar cheio de glória, eu concordo. Quantos concordam? Dá um glória então. Mas a terra... E eu corri para o Senhor. E eu perguntei, Senhor... O que é isso? Era uma profecia? Era um decreto serafínico? E o Senhor me respondeu, filho, na minha presença tudo muda. Até a maneira que você vê as coisas e as pessoas. Porque a minha natureza é tão santa que eu faço você ver como eu vejo. Para mim, a terra nunca deixou de estar cheia da glória. As árvores, todas as manhãs, quando o sol nasce, elas estão louvando a Deus. As vacas, todas as manhãs, estão louvando a Deus. As galinhas, os passarinhos. No pôr do sol, a mesma coisa. As águas dos rios, os montes, os vales, continuam louvando a Deus. E a terra continua cheia da glória de Deus. A natureza continua gemendo e esperando uma manifestação. Mas Deus não deixou de ser Deus e a natureza continua reconhecendo que Deus é Deus. O grande problema é que nós fomos ensinados, e talvez eu seja um grande culpado disso nessa casa, de dar tanta ênfase a uma guerra espiritual,
onde nós começamos a amplificar o poder do inimigo. E como eu disse na sexta-feira passada, eu estou cansado de ver a Bíblia ser mal interpretada, mal lida e mal ensinada. E eu fui fazer uma pesquisa sobre o livro de Apocalipse, e eu vi que 90% ou mais dos estudos de Apocalipse falam do fim dos tempos, das catástrofes, da besta, do anticristo, do dragão. E quase nenhum desses livros, ensinos, cursos e treinamentos de Apocalipse falam do que se trata Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Abre sua Bíblia, por favor. Porque não tem nada como a introdução de um livro para te explicar o que é o livro. O livro de Apocalipse nada mais é. Quais as primeiras palavras do irmão João? Revelação de... Não é do Michael Jackson dançando thriller. Não é dos zumbis. Não é da besta. Revelação de quem? Próxima vez que você lê Apocalipse, filho, para de ficar procurando chifre e começa a ver Jesus. Porque é a revelação de Jesus. João é levado para uma outra dimensão, não é para ver nada daquilo que a gente... Ai, meu Deus, foi a tribulação, não foi. Eu estou nem aí se foi, não foi. Eu estou aí para uma coisa. Rick Joyner, com quem Lúcia e eu estudamos há alguns anos, teve um momento de glória. Uma vez ele foi levado a uma outra dimensão, e ele estava num lugar como uma central de guerra, e ali ele via um grande radar, e ele via mísseis caindo, via terremotos, via as coisas, tudo abalava, mas onde eles estavam não abalava. E ele falou: Deus, o que foi isso? Aí Deus virou para ele e falou: a tribulação. Ele falou: Deus, mas não aconteceu nada. Ele falou: comigo ninguém nem sente o tremor da tribulação. Como eu amo esse Deus. Vai acontecer, se já está acontecendo eu não sei, mas os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abala, permanece firme. Em quem você confia? Eu não estou dizendo não faça negócios, eu estou como Jeremias dizendo, faça negócios, plante uma vinha, compre casas, venda casas, compre carros, venda carros, case, porque o Senhor vai te prosperar. Ah, mas tem um caos. No meio do caos tem uma transferência de riqueza. E na transferência de riqueza, Deus sempre vai tirar do ímpio e trazer para a noiva. Eu e você precisamos começar a entender que nós precisamos nos preparar, precisamos estudar, precisamos trabalhar. Não é ficar orando, ai, vai cair um saco de dinheiro na minha cabeça. Você vai morrer se cair um saco de dinheiro na sua cabeça. Morrer porque o saco acerta a sua cabeça e o saco vai vir pesado. Morrer porque você não sabe o que vai fazer. Vai estudar, vai se preparar. Vai ter Crown. Vai ter Crown esse semestre. Vai fazer Crown. Vai estudar. Vai fazer fundamentos. Aprenda. Deus quer te treinar a ser um bom administrador. É o choque de realidade. As coisas estão mal, que bom. Quanto pior, melhor. Porque a mensagem que eu tenho para você, mundo, chama-se mensagem de esperança. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte. Está à direita de Deus Pai, intercedendo por você. Vem comigo no caminho, eu te explico. Vai ser divertido. Porque nós vamos andar e vamos ouvir croque, croque, croque. Vamos pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Porque a palavra diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Meu amado, meu querido, por favor, preste atenção. Existe uma conversa no céu. Essa conversa no céu fala que a sua casa, ainda que seu filho esteja nas drogas, seu filho esteja no homossexualismo, na prostituição, sua casa está cheia da glória de Deus, porque um dia você estabeleceu lá como altar de Jesus, e aquilo que começou, aquele que começou a boa obra, vai cumprir, vai completar. Nenhum da tua casa vai ficar sequestrado. O Senhor é o Deus do resgate, o Senhor é o Deus da restituição. Então o profeta está ali ouvindo aquele papo, a glória, ei. Volta para o nosso texto. Qual foi a reação do profeta diante desse choque de realidade? Meu Deus, estou lascado. Com a minha boca eu estou falando besteira, porque eu estou no meio de um povo besta. Foi isso que ele falou na versão de Maurício. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui
nos últimos 12 meses murmurou? Por alguma coisa. Quem aqui nos últimos 12 meses reclamou de alguma coisa? Assista o meu vídeo de sexta-feira. Esse feriado para mim foi muito bom, porque eu tive um choque de realidade. Essa mensagem nasceu porque há meses pessoas me perguntam: Maurício, como que você consegue cuidar de todas as empresas, fazer tudo que você faz, ter um monte de problema que você tem, e ainda vir para o altar e me inspirar, me ajudar? Eu sempre falo fé, foco, perseverança, força. Mas teve uma pessoa em especial que nesse feriado me fez uma pergunta. Eu quero responder essa pergunta. Como mesmo em meio a tantos anos, não vendo a promessa se cumprir, você continua fiel? Você continua leal? É uma pessoa que me conhece intimamente, me conhece muito bem. Falou: cara, eu estou cansado de ouvir, vendeu, não vendeu. Fez o negócio, não fez o negócio. Foi, não foi. São anos vendo, e você não esmorece, você continua. Você dá umas pecadas. Estou falando de mim, tá? Mas você continua. E eu fui perguntar para Deus: Deus, de onde está vindo isso, então? O que eu preciso responder para essa geração? E esse é o ponto número 3. Como ser leal até o fim. Verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu acho interessante ler a Bíblia perguntando. E o verso 8 começa: depois disso. Então, pergunte para mim: depois do quê? Não, fala alto. Depois de ter visto o caos na terra. Depois do rei ter morrido. Depois de dar tudo errado. Depois do pânico, o medo ter sido espalhado. Só que depois dele ir para outra dimensão e ouvir um outro relatório e ver que existe uma outra realidade pronta para se manifestar e já está aqui na terra. Só que o foco dele estava errado, a força dele estava errada. E nessa dimensão celestial, ele é confrontado com o erro dele, com a boca dele. Nós estamos na década de Pei em hebraico. Diga Pei. Pei quer dizer boca em hebraico. Nós estamos na década onde Deus quer treinar e empoderar nossa boca para darmos decretos, para mudarmos a atmosfera de casas, cidades e nações, para darmos decretos que mudam história, para darmos decretos onde o morto ressuscita, onde o coxo anda, onde o cego vê. Nós estamos às vésperas do maior avivamento da história e estamos sendo preparados, eu creio, que para ser a igreja que vai viver tabernáculos. Houve uma igreja que viveu 2 festas seguidas, Páscoa e Pentecostes. Tudo que era sombra já aconteceu? Não. Tem uma sombra que está para se manifestar, tabernáculos. Mais do que nunca, a igreja precisa se preparar, porque assim como na Páscoa um monte de gente dormiu, assim como em Pentecostes um monte de gente não foi, em tabernáculos um monte da igreja vai estar igual a 5 virgens imprudentes. O problema de tabernáculos é que a última trombeta toca. E quem ficar, lascou. Nós podemos fazer parte da história bíblica e viver. Essa igreja, essa casa, MCI São José, há 3 décadas ensina a igreja no Brasil e no mundo a celebrar as festas do Eterno. Damos ênfase na Páscoa. Damos ênfase em Pentecostes, mas mais do que nunca, os meus próximos anos eu vou falar de reino e de tabernáculos. Reino e tabernáculos. Reino e tabernáculos. Porque reino sem tabernáculos é venda de coach para enganar você. Desculpa, eu faço parte de um reino. Que reino, mano? Eu faço parte de um reino que tem tribos diferentes que se respeitam. Que tem um só rei e Senhor, que nos constitui reis e sacerdotes para fazer uma coisa: dizer, ainda há lugar na casa do Pai. E uma segunda coisa, treinar essa noiva, adornar essa noiva e ser amigo do noivo para preparar essa noiva para o noivo. Está preparado com dupla identidade, diga dupla identidade.
de noiva e de amigo do noivo. Noiva, porque eu quero estar pronto, o dia que a trombeta tocar eu quero subir. Mas amigo do noivo, que eu quero preparar todos para ouvir. Para ouvir que voz? Do Espírito Santo. Em meio a tantas vozes, qual voz você está ouvindo? Em meio a tantos discursos, qual o discurso que eu estou ouvindo? Depois de toda a desgraça, ele ouve o relatório do céu. E ele reconhece, a minha boca tem pecado, porque eu estou no meio de um povo que só murmura. Eu vou na fila do banco, tem murmuração. Eu estou no posto de gasolina, tem murmuração. Eu estou no restaurante, tem murmuração. Eu estou no trânsito, tem murmuração. Hoje aconteceu mais uma vez na minha vida, Deus sem querer fechar uma pessoa, e a pessoa começa a elogiar a profissão da minha mãe, começa a gritar e fala um monte de coisa. Lúcia entrou em pânico, eu fui atrás do cara, o cara tentou bater no meu carro, eu consegui parar ao lado dele, a 50 metros da polícia, estratégia. E o cara vai, falei, tá bom, eu errei. Ele, como? Eu estou errado, não te vi. Você me desculpa? Vai com Deus, Deus abençoe, irmão. Quem está disposto hoje a ser aquele que acalma a ira? Porque irado todo mundo está. Brigando pelo cafezinho, pela picanha, brigando pelo que fala, meu direito, é meu, é meu. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Isaías sai de uma realidade de caos, é confrontado, e quando volta, reconhece, eu estou em pecado. O anjo vem e fala, eu estou te perdoando. E aí Deus fala, estou procurando alguém para trazer uma boa notícia para a terra. Eu estou procurando alguém para reproduzir na terra o que os serafins falam no céu. Eu estou procurando alguém para anunciar. A Isaías, a partir dali, é o profeta da velha aliança que mais vê Jesus. Ele vê Jesus de várias maneiras, inclusive no capítulo 53, como aquele que levou sobre si nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque ele reconheceu que ele vivia numa realidade de caos temporária, mas existe uma realidade de glória eterna, que precisa se manifestar na terra, e ela precisa ser proclamada, ela precisa ser dita. Mas a pergunta continua, como eu posso ser leal até o fim? Por que tanta gente não continua e desiste? E respondendo, o amado que me perguntou, eu não consigo entender, porque você, há 2 décadas, fica falando da promessa, fica falando que vai acontecer, fica falando que vai dar certo, e parece que nunca dá, e você continua. E Deus me respondeu. Eu precisei sair de casa, andar de carro sozinho. E Deus me levou de volta na rua Coronel Francisco Bicudo de Melo, número 39. E Deus me mostrou o dia que Jesus entrou no meu quarto com olhos de fogo. Só de um lugar de santidade e de glória, que você pode ser marcado a ponto de nunca mais querer desistir. Você pode pecar, você pode murmurar, você pode fazer uma coisa, mas desistir jamais. Porque eu tenho uma experiência de glória. Eu estou diante de 2 gerações aqui. Eu tenho uma geração aqui que se esqueceu da glória e do dia da visitação. E de uma geração que só escuta história. Já ouviu dizer o que Deus fez lá naquele altar? Já ouviu dizer o que Deus fez quando a gente fez Operação Raízes? Já ouviu dizer, mas ainda não experimentou. E é meu dever como apóstolo, como presidente do Ministério Consolador de Israel, juntar essas 2 gerações. Primeiro, convidar você, que já teve uma experiência de glória, porque todos os homens da história que disseram, eis-me aqui, foram até o fim. Disseram, eis-me aqui, de um lugar de santidade e de glória. Vem comigo para Êxodo capítulo 3. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra. É terra. Volta para Isaías, santo, santo, o cara está lá no céu. E ele fala, eis-me aqui. Moisés está ali na terra e Deus diz, aqui é lugar santo.
Vai para Josué, capítulo 3. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Verso 7. Disse o Senhor a Josué: hoje começarei a te engrandecer perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, eu vou ser com você. Porque Moisés viu a minha glória na sarça, você ficava na porta da tenda, enquanto Moisés estava lá. E você viu a minha glória. Só quem viu a glória e foi marcado por Deus, continua, a despeito das guerras, a despeito das perdas, a despeito de toda a violência que é imposta pelo diabo, pelos parentes, pelos crentes, e continua. Nós podíamos continuar com Samuel, nós podíamos falar dos profetas, nós podíamos falar de Saulo, mas eu pergunto para você, por que tem gente que permanece como Abraão, sem nunca ter tido um palmo de terra, a não ser o cemitério da esposa? E Deus disse: eu vou te dar a terra por herança. E o cara andou 25 anos para lá e para cá. E não desistiu. Por que os apóstolos que pregavam da volta de Jesus, como se Jesus fosse voltar naqueles dias, foram crucificados, martirizados, mas não desistiram, porque eles tiveram uma experiência de glória, de santidade. Por que o meu casamento continua? Não é porque eu sou perfeito, nem porque a Lúcia é perfeita. É porque a nossa história começou num lugar de glória. E existem marcas na nossa vida, por preferência, por gosto. A gente já tinha desistido um do outro faz tempo. Mas nós sabemos quem nos uniu. E nós sabemos quem está fazendo essa obra. No secreto eu vi aquele que tem olhos de fogo. Ele continua olhando para mim. Ele continua intercedendo por mim. Talvez naqueles momentos que eu falo, eu vou largar tudo. Que eu penso, eu vou sumir. Vou vender tudo, vou embora. Aquele que tem olhos de fogo continua. Eu não sei onde você teve, ou se você teve essa experiência. Mas eu vim nessa noite para te lembrar que é possível ser leal até o fim. Se aquele que é leal te marcar num lugar de santidade, de glória. Porque só isso vai te manter. Não vão ser as promessas, os tapinhas nas costas, os falsos amigos que te usam o seu altar, usam tudo que você faz, e aí vão embora, e sai vendendo curso. Não. O meu casamento continua de pé, o dos falsos já foi embora faz tempo. Minha mulher nunca me traiu, o dos falsos já foi traído publicamente, já perdeu muito dinheiro. Você está revoltado, Maurício? Não, só estou te dizendo, lealdade começa em casa. Minha pregação pode te emocionar ou não, mas olha para minha casa. A gente leva porrada todo dia. A gente é cuspido todo dia, a gente é traído todo dia, a gente é mal falado todo dia. A gente é abandonado todo dia. Mas eu sei que na rua Coronel Francisco Picum de Melo, número 39, enquanto meus avós estavam de joelho orando, Deus visita meu neto. Eu tive uma experiência que eles nunca tiveram. Eles não eram pentecostais, não oravam em línguas, mas aquele que tem olhos de fogo veio me visitar. Ele me marcou para dizer para você: eu estou te chamando, filha. Eu estou te chamando, filho, para um lugar de glória. Eu estou te chamando para um lugar onde eu vou te marcar e eu vou te estragar para sempre, porque você nunca mais vai ser aceito nas trevas. Você não vai servir as trevas mais. Eu quero convidar você nos próximos minutos a sair do seu lugar. Se você já teve uma experiência com Deus, pede para Deus trazer à memória essa experiência e reavivar esse fogo. Mas se você nunca teve, você que está sentado e nunca teve essa experiência dos olhos de fogo, da sarta sarder, eu sei lá qual é a experiência, não importa.
Cada um tem a sua. A Bíblia tem vários tipos para mostrar que pode ser do jeito que for. Mas Deus quer te chamar para o fogo da santidade. Se você nunca teve isso e fala, Deus, eu quero experimentar isso. Sai do seu lugar e vem aqui para frente. Você que nunca teve isso. Você que é a geração que vê teu pai pregar, tua mãe falar, tua mãe cantar. Mas você está precisando ter a sua experiência. Não é mais o Deus do teu pai, da tua avó. É o teu Deus. Abraão teve a experiência dele. Isaac teve a dele. Jacó teve a dele. Se você ainda não teve a sua. Eu não estou perguntando se você é crente, se aceitou Jesus, não. Eu estou falando se você nunca teve aquela experiência. Sabe o que faz o pastor Vanso continuar? Ele teve a experiência dele. Sabe o que faz o pastor Wagner continuar? Ele teve a experiência dele. Sabe o que faz a pastora Doroti continuar? Ela teve a experiência dela. Cada um de um jeito. Um batista, outro quadrangular, outro assembleano. Deus fala com qualquer um que está afim de ouvir. Mas essa experiência te marca para sempre. Porque quando você pega a madeira central da tenda e vai chutar, volta aquela experiência. Eu te marquei, eu estou com você. E eu fiz a promessa, eu sou leal. Eu vou cumprir o que eu te prometi. Eu estou com você. Vamos todos ficar de pé. Agora, se você ainda não teve essa experiência, sai do seu lugar. Porque aquele que batiza com o Espírito Santo e com o fogo está aqui. Não é uma obra emocional. Não vou fazer você beber água para dar risada. Nós já fizemos isso no nosso tempo de menino. Agora nós somos igreja madura. Nós não somos igreja de evento em evento. Nós somos igreja de glória em glória. Igreja de famílias fortes. Se você está afim, sai do seu lugar. Se você ainda não teve essa experiência. É a última vez que eu vou fazer esse apelo. Vou pedir para a apóstola pegar o YouTube. Está olhando. Se você está no YouTube e fala, eu preciso dessa experiência. Escreve aí, a apóstola vai estar orando, vai chamar alguns profetas para orar com você. Eu vou contar até 3. Se você quer ter a sua experiência nessa noite, sai do seu lugar. 1, 2, 3.